Boa noite, pessoal. Paz seja com todos. Hoje estamos aqui, mais uma live do projeto SOS Igreja Viva. Estou aqui agora mandando convite para os meus amigos que estão no Instagram. Não consigo mandar para todos, mas para uma boa parte eu consigo enviar aqui. Então você que está aí conosco, mande convite para os seus amigos, Pastor Adilson, Pastor Marcos, Pastora Rose, vão lá mandar convite para os amigos. Vocês que estão aí conosco, vamos convidar os amigos, porque hoje nós estaremos falando sobre a oração, a intercessão. Irmãos, a verdade é que a gente não deve fazer nada até orar, mas depois que oramos, né, poderemos ir em frente, porque Deus vai nos honrar em todos os nossos projetos. Deus honra. Quem tem uma vida de oração, vive uma vida de milagre. Não é verdade? A Daiane está aí, já chegou, já vou falar com ela. Ei, graças a Deus te abençoe. A missionária Érica, né? Que Deus te abençoe também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, chegou. Glória a Deus. A Dai já chegou aí também. Né? Hoje nós estamos falando aqui que nós somos para a base, né, Daiane? Oi, muito bom. Muito bom. E eu cheguei aqui, já fui lá no bairro Jardim São Paulo, dar um treinamento do SOS Igreja Viva. Tá ali com aquelas pessoas ali, né? Tinham umas 20 pessoas lá, hoje, de uma das nossas igrejas aqui. Então, cheguei, agorinha mesmo. Gabriel, Deus te abençoe. Nara Mariana, né? Paz, Deus te abençoe, Gabriel. Vamos ver aqui quem veio aqui. Pastora Rose. Ô, Rose, senti falta de você. Te vi nos finalmente desses dias. Pastora Edma, minha amiga linda, que bom que você está aí também, né? Glória a Deus. Leila Ângelo, acho que ela é irmã da Lidiane, não é? Isso. Pastora Edma, agora já sei. A Camila é a senhora. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, né? Pedindo ao Senhor que venha nos direcionar nesse tempo, nesse momento. Vai ser um tempo muito gostoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco, Senhor, esse tempo em Tuas mãos, onde estaremos aqui juntos, Pai, ouvindo, Senhor, e aprendendo mais acerca da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos ajude a ter uma vida de oração, a viver, Deus, os milagres que o Senhor tem preparado para nós. Pai, porque aquele que tem uma vida de oração, ele vive uma vida de milagre. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nesta hora. Deus, toma a vida da pastora Dai em tuas mãos, que ela seja um canal da tua bênção, que esse tempo seja precioso, Pai, para o nosso projeto, que é o SOS Igreja Viva. Eu abençoo cada um daqueles que estarão assistindo, aqueles que estão agora e aqueles que virão a participar conosco. Deus, que a bênção do Senhor os alcance em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Daiane, está me ouvindo? Ah, sim, porque parecia que estava realmente rodando ali, né? Tudo mais. Bom, o tema de hoje é sobre o SOS Igreja Viva, né? Continuando dentro dessa visão, que é um trabalho que Deus nos deu e nós vamos realizá-lo no próximo final de semana, 17 e 18. E o tema nosso é sobre a oração, sobre a importância da intercessão, não é para a Igreja Viva, né, o pastor Dai, mas para qualquer evento que nós fazemos, qual é a importância de uma oração? E não é aquela oração que 5 minutos antes do culto a gente ora e só para o altar. Não é essa oração que a gente está falando, não, né? Dai, então vamos começar aí. Qual que é a importância da oração na realização de qualquer projeto? Primeiro, pera lá. Desculpa. Gente. Acho que eu trabalhei demais, estou cansada. Essa é a Daiane.
Ela é líder do AMAI aqui na região do Vale de Jequitinhonha. Ela é discípula da missionária Graça, da pastora Graça, lá de Belo Horizonte, que é a nossa líder estadual do AMAI. Então, o Senhor nos direcionou, tá, Daiane, mas a gente conversou terça-feira, né, Daiane? Da necessidade de ter líder, de repente, 4 líderes no nosso estado, né? Nós ouvimos um testemunho e foi bom, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, sim, é a pastora Rose. Ela ouviu a palestra do Luan e ela ouviu a nossa live depois que a live aconteceu. Então, ela ouviu, Deus falou com ela e ela tomou uma decisão e ela já mandou uma mensagem para a escola onde ela vai começar o projeto Construindo Valores. Muito bacana, viu, Rose? Mas, bom, vamos voltar aqui. Então, a Daiane é a líder aqui nos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce. Ela é líder do Projeto Amai aqui nessa região. Tem desenvolvido um trabalho muito bacana, regional. Hoje eu estive dando uma palestra lá no Jardim São Paulo, um bairro aqui de Teófilo Otoni, e um dos meninos lá falou, ó, pastora, eu aprendi isto no treinamento do Amai. Então, eu fico orgulhosa e feliz, né, Dai, de ver que está dando fruto. Mas a Daiana, ela ouviu falar do Amai no Imersão 2018, Daiane, isto. Imersão 2018, onde a pastora Graça esteve lá. Então, Graça, eis aí sua discípula. Então, Dai, fala mais um pouquinho quem é você para nós. Então, boa noite, né? Paz a todos. Eu sou a pastora Dai, né? Daiane fica muito sério, eu sempre brinco. Então, como a pastora disse, em 2018 eu tive a oportunidade de ter ido para o Imersão no Vale do Jequitinhonha, na base de missões, né? Que é onde a gente estava hoje. E lá, acho que eu nunca não tinha envolvimento, não sabia nada sobre a área de missões. Então, era tudo muito novo quando eu cheguei lá. E um detalhe, pastor, quando eu saí daqui, eu lembro quando a senhora me abordou e perguntou se eu queria participar, eu não tinha noção do que era. E eu falei com o Senhor, Deus, eu preciso de um novo direcionamento da minha vida, porque eu acho que eu não estou fazendo nada para o Senhor. E eu cheguei lá e começaram, os dias foram passando, e ministrava sobre várias áreas, e eu falava, Senhor, o Senhor não vai falar nada comigo? Eu preciso de um direcionamento novo. E eu venho, a minha mãe, né, a pastora Neide, ela sempre foi uma mulher de muita oração. E eu lembro que em alguns momentos, eu sempre falo isso, eu sempre questionei, mãe, mas a senhora ora demais, por que a senhora ora tanto assim? E um dia ela falou assim, o dia que você se permitir entender isso, você vai saber por que eu oro tanto. Então, é como se ela falou assim, que não é uma oração de 5 minutos, né? Que eu tenho uma de falar, que é aquela oração de drone, que você vai ali por cima, abençoa todo mundo, abençoa o projeto. Né? Mas tem a oração, que ela é uma oração direcionada, né? Ela tem os princípios, ela tem a base, ela tem objetivos, a que vai acontecer, o que a gente pretende no mundo espiritual, o que nós queremos que o Espírito entre com a ação. Essa é uma oração direta, né? Com objetivos. E quando eu cheguei lá, passaram aí 3 dias, a pastora Graça foi ministrar, né? E vieram muitas outras áreas, de evangelização e muitas outras áreas que tem dentro de missões. E ela começou a falar de oração. E uma experiência que eu nunca tive em oração foi quando ela fez as estações, ela colocou a bandeira do Brasil, aquela que tem as regiões, né? E ela colocou na live de ontem e de anteontem. Essa mesmo. E ela colocou no né, em uma das estações, e quando eu ajoelhei sobre aquela bandeira, eu senti algo especial, algo diferente. E eu senti uma necessidade muito grande de orar pelo Brasil, como eu nunca tinha orado antes. E aí, naquele momento, quando eu levantei daquele lugar, eu falei, gente, é isso aí que Deus quer de mim. E eu fiquei surpresa, porque eu falei assim, pô, Senhor, logo eu, que minha oração é tão rápida. Como assim, intercessão? E a primeira coisa, quando eu cheguei na minha igreja local, eu falei com minha mãe, mãe, nós precisamos construir um quarto de oração. E a minha mãe falou assim, minha filha, mas não tem lugar, né? Eu falei, mãe, eu vou conversar com o dono do ponto e eu vou pedir para fazer um quarto. E eu fiz uma oração, mas falei, Senhor, esse projeto está no meu coração. Mas se for do coração do Senhor, eu vou falar com ele e ele não vai ficar me enrolando para construir. Ele vai falar sim, sem burocracia, sem questionamento, e não vai aumentar também na questão do aluguel por causa disso. E eu fui conversar com ele,
E quando eu cheguei lá, ele falou, quantos dias você precisa do quarto pronto? Aí eu falei, o mais rápido possível. Ele falou assim, 7 dias tá bom para você? Aí eu Glória a Deus. falei, está ótimo. Com 7 dias ele me entregou o quarto todo pronto, na cerâmica, pronto mesmo. E eu montei as estações e a nossa igreja local ela começou a viver um novo tempo por causa da intercessão. E aí eu comecei a conseguir envolver a juventude na oração, consegui envolver os homens, as mulheres, as crianças também com a mãe infantil. E foi um tempo que mudou a minha vida e mudou o ministério, o meu ministério diante de Deus. E hoje eu sei que o que nós não podemos fazer falando e até mesmo às vezes indo, a nossa oração ela tem poder de fazer. A nossa intercessão tem um poder extraordinário. Então não dá para fazer nada se não tiver primeiro tomado o mundo espiritual, o Espírito Santo na direção. Né? Nós estamos indo num projeto, esse projeto SOS. Antes mesmo, né, a gente sempre soube, é um projeto incrível da Secretaria de Minas, de Missões de Minas. E assim, eu falei, quando começou a pandemia, eu falei, Senhor, bem antes do novo, né, modelo agora, eu falei, Deus, o Senhor não vai deixar não existir. Vai ter que acontecer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai ter que trazer um novo modelo que adapta a esse tempo que nós estamos vivendo. E aí eu comecei a colocar a minha base de oração para orar alguns meses atrás. Falei, gente, vamos orar pelo SOS, porque ele vai ter que acontecer de alguma forma. E aí, quando a senhora foi, liberou, né, como seria o novo formato, e eu falei assim que, nossa, Deus, ele é bom demais. Né? E eu falei, perfeito. Agora todas as igrejas podem fazer, não precisa esperar, né? Todas as pessoas podem estar participando. E assim, dentro disso, a respeito da necessidade, eu oro muito sobre o que está escrito em Lucas 10:2, que fala sobre que a seara é muito grande, poucos são trabalhadores, mas tem uma parte que me chama muita atenção, que fala assim, rogai, pois o dono, pois o senhor da seara que envia trabalhadores. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu só tenho 2 pessoas, eu só tenho 3 pessoas. Mas até para vir mais pessoas, nós precisamos entrar no mundo espiritual e pedir o dono da seara que envie. E quando ele envia, são pessoas que amam como a gente ama, que estão interessadas e dispostas a fazer de verdade pelo reino com o mesmo amor que nós temos. Então, ou seja, até para montar a equipe, nós precisamos pedir ao dono da seara que mande os trabalhadores para nos ajudar, né? Então, assim, minha mãe, ela sempre trabalha muito sobre a questão do mundo espiritual, a gente sempre trabalhou muito, e depois que eu comecei a trabalhar com a intercessão missionária, o mundo espiritual, né, como diz Efésios 6, que nós temos que nos revestir do poder de Deus. 6, né? 6, 10, 11, lá fala, nós temos que nos revestir do poder de Deus, da armadura do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados, potestades, dominadores do inferno, que estão escravizando as pessoas, não é físico. Quando você envolve na intercessão, você não consegue olhar a situação física das pessoas que estão precisando de Deus, você consegue ver a situação no mundo espiritual, a necessidade daquelas pessoas que, mesmo que você não conheça elas, que você entrar no mundo espiritual pela vida delas, mesmo que você não saiba o nome. Eu sempre brinco e falo que a gente sempre passa perto de bares quando vamos para a igreja, ou qualquer trabalho que a gente está envolvido na igreja. E às vezes algumas pessoas sempre brincam e mexem com a gente. Olha lá para nós, vê a gente com a Bíblia. E às vezes quantas pessoas ira com isso, não é verdade? Fica bravo e acha que está tirando sarro, está zombando. Gente, é a maior abertura no mundo espiritual para você orar para a libertação dele. Porque ele pediu, ora lá para mim. Ele deu uma abertura no mundo espiritual para você orar por ele. Você vai chegar de não, Senhor, não conheço aquele homem, não sei, eu só sei que ele está escravizado ali, Senhor. Então vai lá, porque ele pediu para me orar, eu vou orar por ele. Estou intercedendo pela vida dele, liberta e salva. Mas só que isso, quando você envolve na intercessão, você começa a ver as pequenas brechas que as pessoas que estão realmente desesperadas, precisando saber do amor de Cristo, o mesmo amor que nos envolveu e nos resgatou. Eu sempre brinco, e quando eu chego em lugares para falar de intercessão, né? As pessoas olham assim e falam, não, Adai, porque eu brinco muito, sou muito brincalhona. Não, mas Adai fala de intercessão. Aí, quando a gente começa a conversar, aí as pessoas começam a entender o que é. Eu sempre falo, pastor, que a gente tem que quebrar alguns paradigmas que existem em relação à oração. Ela não é feita para as pessoas mais maduras. A oração ela é feita desde a criança até os idosos. Isso tem que ser quebrado. Nós precisamos levantar um tempo em que existem crianças que oram, juniores que oram, jovens que oram, adolescentes que oram, homens e mulheres que oram, pessoas mais maduras, pessoas idosas que oram ao Senhor. Porque a oração é a base de todas as coisas. Né? E nesse projeto SOS, quantas pessoas já estão em oração há muito tempo, estão em consagração com as suas equipes, na verdade, já para esse trabalho. E né, a Marília sempre falou assim, algo que a Marília falou muito no treinamento que teve, que a gente tem que olhar a situação, a necessidade do lugar. Mas você
Se você consegue olhar, talvez, muitas vezes, se você não tem aquela base de intercessão, da intimidade com Deus, para Deus revelar aquilo que não é só o que os seus olhos veem, mas aquilo que o Espírito Santo quer revelar muito além. Porque talvez a gente pode até olhar um lugar e falar assim, porque aquele lugar é carente. Aí você vai entender que é questão física, né? Alimento, essas coisas. Mas o que eles precisam que eu entre no mundo espiritual por eles? Que é o relacionamento, essa intercessão por aquele lugar, antes mesmo de você chegar com o físico. O Senhor vai revelar o que precisa ser quebrado nas regiões celestiais, que tem escravizado aquelas pessoas, aquela situação que eles têm vivido. Não é verdade? Então, eu tenho aprendido muito com a intercessão, e cada dia eu fico mais maravilhada, e às vezes eu falo, poxa, o Senhor surpreende a gente mesmo. Né? Eu nunca imaginei na minha vida, pastora, que eu iria trabalhar na base de oração, porque a maioria das vezes a gente quebra os paradigmas e fala assim, Senhor, eu já oro. Só que depois que eu fui conhecer verdadeiramente a intercessão, eu entendi que eu não orava era nada. A minha mãe hoje, ela fala assim, a Daiane me perguntou um dia por que eu orava tanto. Você lembra? Eu falei, lembro. Aí ela falou assim, pois é, hoje você ora mais que eu. Aí eu falei, é porque agora eu entendi o que a senhora falou comigo. Quando eu entendesse o porquê de tanta oração, a necessidade que teria, isso mudaria a minha vida, e mudou a minha vida. Ô, gente, mas uma coisa, Daiane, que a gente percebe em você, né? Eu que tenho um contato maior com você, as pessoas que estão nos vendo, é a paixão que você tem nesse ministério, É né? verdade. Você tem uma paixão por isso que você faz. Mas eu queria agora que você nos desse um direcionamento, Daiane, para as pessoas que estão conosco, aquelas que estão chegando, que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. Como que ela vai montar esse projeto de intercessão? Olha, eu não fiz nada na base sobre oração. Eu estou ouvindo você dizer hoje. Então, eu quero começar. Como é que eu vou fazer isso, Daiane? Me dá uma dica para eu poder começar esse trabalho de oração na minha igreja. Eu tenho pessoal que vai trabalhar, como a pastora Rose falou no treinamento, a própria Marília falou também, compartilhou aqui também na live, que às vezes você fica esperando chegar assim, 20, 30 pessoas. Mas você tem 2, 3 pessoas ali só para trabalhar com você, dispostas a irem. Né? Tem algumas que estão trabalhando, ajudando financeiramente, dando roupa, alimento, brinquedo, coisas, objetos de higiene pessoal e tudo. Mas não importa o número de pessoas que eu vá. Agora eu quero saber como é que eu vou começar esse momento de oração. Como é que eu começo isso, Daiane? Ô, gente, vamos lá na igreja orar hoje? Não. Então, sempre, independentemente, sempre, né, eu acredito que todas as pessoas estão envolvidas em missões, em alguma área específica, fora das 4 paredes, que eu falo, né? Que a igreja, ela tem que ser fora das 4 paredes. Dentro das 4 paredes é só a consequência do que foi feito fora das 4 paredes. É Verdade? verdade. Eu sempre falo isso. Então, assim, eu tenho 2, 3 pessoas. A gente sempre brinca, né, pastor? Nós duas falando assim, quando fala assim que é oração, pode contar quem aparece. Não é verdade? A gente sempre brinca sobre isso. E eu brinco, falo na infinita sabedoria do Senhor, ele fala onde tiver 2 ou mais reunidos. Se ele tivesse falado assim, onde tiver 10 ou mais, ele não ia estar, porque é muito difícil. É Mas quando você... É verdade. Uma coisa, 2 ou mais. Geralmente alguém vai com você, né? Agora vai falar assim, 10 ou mais. Você consegue inspirar e levar. Agora, assim, 10 ou mais, ia ser muito difícil de ter alguém. É verdade. E eu levo sempre isso dentro do meu coração. Então, assim, você que está agora começando, você está envolvido, quer fazer algo, né? Eu falo assim que a gente não tem que esperar coisas extraordinárias, porque a própria intercessão, a própria oração, ela te dá um direcionamento talvez tão simples que vai dar um resultado muito maior se fosse uma coisa tão grande, né? Porque é o Espírito que dá o direcionamento. Então, assim, você que está agora reunido, você já tem a sua equipe, eu acredito, né? Que você já tem as pessoas que trabalham com você. Talvez você não tenha ainda mobilizado em alguma situação, ainda tem tempo, né? Talvez você fale assim, não, tinha que ser 21 dias, não, tinha que ser 40 dias, tinha que ser 30 dias para o trabalho. A gente tem ainda muitos dias ainda, né? Praticamente quase 10 dias ainda até o projeto. Dentro desses 10 dias, dá para fazer muita coisa no mundo espiritual que vocês têm noção. Começa reunindo e perguntando às pessoas, estipule algo, um tipo de propósito específico, de preparação pessoal. Eu falo assim, pastora, que, como eu disse, lá fora,
A gente enfrenta o mundo espiritual, não dá para sair de qualquer jeito. Não dá para sair despreparado. Soldado que vai para a cama despreparado espiritualmente, ele morre. Porque o inferno, ele não brinca. Então, nós não podemos nunca, jamais, em nada que nós vamos fazer, fora da igreja, negligenciar o mundo espiritual. Então, é preciso. Talvez você é a pessoa que está liderando esse projeto, você está orando há muito tempo, e você conseguiu reunir uma equipe agora. E você fala, gente, será que só eu orando? O filho, claro que só você orando foi suficiente, por isso que chegou a equipe que está trabalhando com você agora. Então, o que você vai fazer? Você vai mobilizar essas pessoas a fazerem um propósito específico e a começar a orar em prol daquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Para o lugar específico, para o trabalho específico. E sempre entendendo que a intercessão, quando nós começamos a falar com o Senhor, nós vamos chegar em lugares diferentes, são pessoas diferentes. Sempre vai ter pessoas de todos os jeitos possíveis. Nós não temos uma formação culta específica para abordar qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de racional. Mas o Espírito Santo de Deus tem. E a intercessão, quando você entra no mundo espiritual, bem antes de você ir, todos os lugares que você parar, todas as pessoas que você abordar, o Espírito Santo já preparou tudo aquilo ali e ele vai te direcionar as suas palavras, o que você precisa falar, de acordo com o que vai surgir ali. Então, a intercessão, ela te leva a conhecer as coisas que não é só olhando, é no mundo espiritual. Se você vai encontrar uma pessoa, você vai estar passando ali para o evangelista, ter uma pessoa específica, e o Senhor já vai trazer uma revelação específica sobre aquela pessoa, como você chegar nela. E é algo muito extraordinário, porque ao mesmo tempo que você está sendo bênção na vida das pessoas, você está vivendo experiências pessoais com Deus. E vendo o quanto Deus é incrível. É incrível. Né? Então, sim, às vezes a gente sai, né, pastor, para o evangelismo, e a gente fala, vamos fazer algo pelas pessoas, levar Jesus Cristo às pessoas, mas no ir, mas Deus ele se revela de uma forma tão sobrenatural que a gente chega tratado. A gente sempre chega mudado alguma coisa em nós. De tudo aquilo que a gente viveu ali. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele tem todo esse cuidado com a gente. Todo esse amor com a gente. Logo no início da minha caminhada, principalmente em missões, se não me falha a memória, o primeiro país que eu fui fazer missões transculturais foi no Uruguai. Né? Eu era solteira ainda e vi essa chamada, havia lido um livro do Loren Conegan, que é o fundador da Jocum, não sei se fala assim, se pronuncia desse jeito mesmo o nome dele. Eu li um livro dele contando que ele queria um barco, um navio, na verdade, para fazer um projeto, tal, e eu fui lendo e eu fui me apaixonando. Eu me apaixonei com missões através de leitura, né? Lendo livros de grandes evangelistas e de agências missionárias. E aí eu vi um trabalho da Jocum e fui com a Jocum para o Uruguai. Todas as manhãs a gente tinha um tempo de oração. E uma das coisas que eu aprendi que intercessão é quando você ora por aquilo que pesa o coração de Deus. Existem aquelas orações que você leva para orar, como você passou na rua, viu aquele moço que disse, ora por mim. Então você vai ter uma oração específica de alguém que te pediu uma oração. E assim, né? Agora, existe aquela oração que quando você fecha os olhos, seu coração pesa por algo que você às vezes não compreende, não viu, ninguém te contou, mas pesou o seu coração. E a minha primeira experiência com intercessão foi quando o nosso coração pesou pela vida de uma família. E nós começamos a interceder por essa família, foi numa segunda-feira, que é a folga dos missionários. Né? Geralmente, segunda-feira, o missionário tem folga. Trabalha de domingo a sábado, e de terça a domingo, e na segunda-feira ele tem folga, que seria a nossa folga. Então, nós fomos orar e para poder passear, sair, descansar, olhar o mar, fazer qualquer coisa. E quando estávamos na praia, vimos um rapaz andando e fomos abordá-lo. E Deus tinha mandado a gente orar para uma pessoa que estaria andando na praia. Mas a gente não sabia quem era. Mas foi uma oração, uma questão que estava pesando no coração de Deus, e o Senhor precisava de alguém que estivesse na brecha. E nós clamamos por esse rapaz. Quando estávamos na praia, esse rapaz estava lá. E quando nós começamos a conversar, ele falou assim, olha, eu estou procurando por Deus. Eu sou da Argentina, estou aqui com a minha mãe e com a minha irmã, e minha alma tem sede de Deus.
Eu me identifiquei, porque quando eu me converti também, eu estava procurando alguma coisa, eu não sabia bem o que era, mas eu senti o vazio na minha alma e eu queria algo que eu preenchesse. E de repente eu descobri que poderia ser Deus, esse ser que eu ouvia falar na igreja que eu frequentava, mas que eu ainda não tinha tido uma experiência com ele. Né? E eu entendi aquele rapaz nisso, e o levamos para a igreja, oramos com ele, conversamos com ele, discipulamos, voltamos para o Brasil, ele voltou para a Argentina, mas tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, o que acontece é que o Senhor, ele coloca no nosso coração aquilo que pesa o coração dele. Então, a gente precisa, quando orar, quando interceder, irmãos, a gente precisa pedir ao Senhor que cale a boca do inimigo, que feche a boca dele, que abra o nosso coração, limpa o nosso coração, nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor e ouvir o que pesa o coração dele. Porque quando nós saímos dia 17, você falou uma coisa aí, Daiane, nós vamos para um campo de batalha. Agora, eu aprendi com Débora, né? A grande profetisa, eu aprendi com Débora que quando o Senhor vai à nossa frente, nós podemos ir atrás porque a vitória é garantida. Né? Quando aquele grande líder do exército fala assim, Débora, vamos para a batalha, eu falo assim, agora você pode ir, porque o Senhor já foi à sua frente. Então, isso a gente tem que sair da nossa igreja convictos disso. Vamos, porque o Senhor já preparou o campo para nós. Mas esse campo, Dai, a gente descobre, a gente toma posse desse campo no joelho. É enquanto a gente está orando. Que a hora que a gente levanta, a gente fala assim, agora eu vou. Porque o Senhor já abriu a porta para mim. O Senhor já abriu as portas à palavra, né? À pregação do Evangelho. Aí a gente pensa que Deus vai abrir a porta de uma escola, que Deus vai abrir a porta de um comércio, que Deus vai abrir a porta de uma casa, Deus vai abrir a porta de um coração. Um coração, né? Um e agora coração. mesmo, antes de vir para cá, eu estava dando uma orientação, até mesmo para as pessoas que vão trabalhar, né? Eu cheguei lá da base para a senhora e fui dar um pulinho lá na igreja, para um trabalho lá com as pessoas que estão envolvidas no SOS. E eu falei com eles que, às vezes, a gente sai para a evangelização, para um momento assim, né? Um dia diferente, né? Que está todo mundo na mesma visão, nós vamos estar o estado todo envolvido no mesmo propósito, todo mundo. Acredite, os anjos de Deus vai descer. Amém. Na nossa frente, né? Todo mundo está aí no mesmo propósito, todo mundo pagando um preço no mundo espiritual, falando com Deus, pedindo almas, né? Porque esse é o objetivo, almas para o reino de Deus, né? E eu falei com eles assim, que às vezes a gente sai querendo muita quantidade. Eu quero abordar muitas pessoas. Talvez o Senhor vai te levar um dia para a rua para ficar uma tarde inteira escutando uma única pessoa. Verdade. E aquela pessoa ela vai ser tão receptiva ao que você tem para falar de Deus, que aquele dia ali vai marcar a vida dela. Então, eu falei assim, não pensa em quantidade. Quantidade nunca foi sinônimo de qualidade, na verdade, né, pastor? Então, quando a gente sai, vamos com o objetivo de evangelizar as pessoas. Não é só chegar e se apresentar, dar alguma coisa, ou fazer uma coisa rápida. Eu falei assim, pela expressão facial das pessoas, você sabe se ela está disposta a te ouvir ou não. E você tem que aproveitar isso. Eu sempre falo isso. Quando nós abordamos alguém, você olha para a expressão facial dele. Se ele está com aquela expressão de, anda logo. Você tem minutos, talvez segundos, para falar algo que vai tocar o coração dele, que vem de Deus, que vai trazer a revelação para você. Amém. Mas quando aquela pessoa está receptiva, você sabe que ali você tem um espaço para falar de Deus. E aquela pessoa ela vai começar a trazer assuntos que vai te levar a falar do amor de Deus para ela. Né? Então, assim, não buscar, eu quero muita. Não. Talvez o Senhor ele tenha as formas inúmeras de trabalhar na nossa vida. Talvez ele tire a gente de casa um dia para comprar um pão, para abordar uma pessoa que precisa naquele dia. Não é verdade? É verdade. Agora, você está falando aí da qualidade. Obrigada. Você está falando aí da qualidade, Daiane, e eu estou vendo no meu coração aqui, né? Eu estou pensando aqui, você falando nessa questão da qualidade. O pastor Júlio, lá da SEM Paraná, está dando um curso, né? MCC, né? Eu mandei, enviei para muitas pessoas. E ele falou muito sobre a importância da gente ganhar uma vida e cuidar dela. Então, Daiane, você falou algo aí que testificou no meu coração. Não vai ser a quantidade de vidas que a gente vai falar, mas a quantidade de frutos
que serão para a glória do nosso Senhor. Porque se eu evangelizar 20 pessoas, eu não vou conseguir cuidar de 20. Não vai. Né? Eu Não também vai. não consigo evangelizar 20, né? Eu não consigo evangelizar 20. Mas, se eu conseguir evangelizar, se você está aí me ouvindo, mobilizar a sua equipe, se cada um ganhar um, se você tiver 10 pessoas, são 10 novas vidas congregando aí na sua igreja. Imagina, E no tempo de pandemia, sim, pode falar. E através dessas 10 vidas, porque tudo que é bom que chega na vida da gente quer oferecer para outras pessoas. É E vão verdade. funcionar muito mais. Porque a É, tendência é multiplicar. Então, ela vai levar o que recebeu para outras pessoas. é verdade. Então, Eu me converti e levei minhas 4 irmãs para a igreja. a minha família não se converteu. E ela ganhou todos os irmãos, toda a família hoje. Né? Então, assim, começou com ela, ninguém na família era. Verdade, verdade. E hoje, né, na família tem 3 pastoras. É, Então, é verdade. Então, hoje, a gente pode, Deus tratando aqui conosco, né? A gente aqui nesse momento, porque eu aprendi muito nessas lives, pessoal. Não sei vocês, mas eu aprendi demais. Aprendi até com a minha palavra na segunda-feira. Com cada um que foi falando, eu aprendi muito. Eu aprendi. E o que eu quero dizer para vocês? Que o que Deus tem para fazer, o que Deus vai nos usar, aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, nem subiu no nosso coração. É isso que Deus tem preparado para nós no dia 17 e 18. Vamos nos dispor, mas acima de tudo, se você ainda não começou, comece amanhã a sua campanha de intercessão. Peça ao Senhor que coloque no seu coração aquilo que tem pesado no coração dele. Peça ao Senhor que coloque no seu coração aquilo que a gente precisa orar, que a gente precisa clamar. Nós estamos vivendo o Projeto Amai de Minas Gerais, lançou aí os 21 dias de oração. Cada dia nós temos um motivo de oração, né? Temos orado. Então vamos terminar esse propósito. Mas se você não começou, se a sua igreja não começou, assim que o Amai lançou, eu peguei uma irmã da igreja, liguei para ela, falei com ela, minha irmã, monta aí 2, 3 irmãs com você, mas estejam na brecha, vou mandar todos os dias, estejam intercedendo por nós, para que Deus possa nos usar. Amanhã nós começaremos a nossa semana de intercessão, entregando no sábado de manhã, jejum e oração, da igreja sede aqui de Teófilo Otoni, da primeira igreja aqui de Teófilo Otoni, no bairro Marajoara. Então amanhã a pastora Geralda entrou aí, né, também, ela é a nossa líder de mulheres, e ela está nesse propósito também. Então a gente vai começar amanhã, até sábado, entregando na hora 8 horas da manhã na igreja. Então a gente precisa de começar. Vamos começar esse período de oração, vamos clamar. Daiane, não vamos procurar quantidade, né, Daiane? Mas vamos mandar e falar assim, ó, tem 10 pessoas frequentando a minha igreja, fruto do SOS Igreja Viva. Domingo que vem, passaram pelas águas 10 pessoas, fruto do SOS. Na passagem de ano, no culto de passagem de ano, vieram 30 pessoas, 10 aceitaram Jesus e convidaram mais 20, fruto do SOS. Quem vai fazer a obra no coração das pessoas é o Senhor, né, Daiane? Quem vai fazer é o Senhor. Daiane, essa hora voa, e eu falo muito. Então, então, Daiane, completa aí, complementa aí o que você quer dizer para nós. Travou. O seu não? O meu travou, Adilson. Tá me ouvindo, pastor? Tô ouvindo. Não, pastora, eu quero falar para todo mundo que está ouvindo, que está envolvido no projeto, que nunca esqueça que a obra, nós somos só os funcionários do céu, os trabalhadores da seara, e que a obra é do Senhor. E Ele vai trazer ao nosso coração, como a senhora falou, sempre pesar no nosso coração, no mundo espiritual que precisamos entrar, para lutar por aquelas pessoas que não conhecem. E que nós não possamos nunca nos esmorecer. E que a intercessão, ela é um hábito. As pessoas têm muita dificuldade em falar com Deus durante muito tempo. Mas tudo é um hábito. Precisamos aprender a ter o hábito de falar com Deus todos os dias. E diante disso, eu quero falar que vocês estão diante de uma pessoa que não orava 5 minutos por dia e achava que estava tudo bem.
E hoje, quando eu paro para falar com Deus, eu me perco em uma hora e meia. Quando eu olho, eu já nem consigo nem comer mais, porque já está muito tarde. E Hum. é muito natural, não é esforço, não é sacrifício fazer isso, porque se tornou um hábito na nossa vida. E é possível, desde que nós estejamos dispostos a entrar na brecha, na intercessão. Porque nada na nossa vida vai acontecer se não for primeiro tomado no mundo espiritual com os nossos joelhos no chão. Enquanto nós não falarmos com Deus sobre as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que precisa ser feito, mas ele precisa que os homens se coloquem pelos outros homens diante dele e fale dos outros para ele, aqueles que o conhecem. Porque como servos do Senhor, aquele que aceitou o amor de Jesus entende isso, por isso nós hoje trabalhamos no reino de Deus, né? Dedicamos o nosso tempo, dedicamos a nossa oração, o tempo com Deus por causa disso, porque nós entendemos o amor de Cristo. E muitas pessoas lá fora precisam também alcançar esse amor e ser envolvidos por esse amor que um dia nós fomos. E eles só vão se nós entrarmos na brecha pela intercessão. Então, Amém. nós precisamos sempre entender, para concluir, pastora, que a nossa oração, ela sempre pode ser muito mais extraordinária do que nós podemos pensar que ela pode ser. Ela pode fazer muito mais do que às vezes a gente imagina que ela pode fazer. Porque eu tenho vivido muito isso na minha vida hoje. E fora que Amém. ela muda a nossa vida. A nossa vida, ela muda em relação a relacionamento com o Senhor. Então, não pare de orar. Se você está no dia mal, ore. Se você está no seu melhor dia, ore. Se você está passando a pior fase, ore. Só não pare de falar com o Pai. Porque quando nós paramos de falar com Ele, não dá para entender o que Ele quer de nós. Amém. Daiane, nós vamos encerrar. Amanhã nós estamos de volta aqui, né? Amanhã a missionária Lidiane é a nossa líder do projeto Construindo Valores aqui no estado de Minas Gerais. E ela vai falar sobre esse chamado do Senhor para nós, né? Tem o chamado universal. Todos são chamados para evangelizar, né? E ela vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero encerrar, Daiane, com você fazendo uma oração, tá? Você agradeça a Deus, que Deus colocou no seu coração aí para você orar. Pessoal, dia 17 e 18, SOS Igreja Viva. Vocês que estão nos assistindo, compartilhem, divulguem, deixa essa expressão SOS Igreja Viva virar açúcar na boca das pessoas, né? Vamos dizer assim, que se possa impregnar na mente, no coração, na alma das pessoas e que nós possamos ser verdadeiramente luz nesse tempo. Deus nos chamou para esse tempo. Não vamos pensar que é para amanhã ou que foi para ontem. Deus me chamou para agora. Então é agora que eu tenho que fazer, né? Dai hora para a gente. Vamos agradecer ao Senhor. E obrigada, viu, Daiana? Foi edificante, nós vamos fazer mais. Tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós damos graças ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é uma direção, meu Deus, de todas as coisas. Eu sei que todas as pessoas que o Senhor tem levantado nesse tempo para estar envolvido nesse projeto do SOS Igreja Viva no dia 17, são pessoas, meu Deus, que vão ser instrumentos do Senhor nesse tempo. Sabemos, Pai, que muitos estão entrando no mundo espiritual. E nós te pedimos, Pai, que nesse dia o seu Espírito traga revelação para que nós possamos alcançar todas as pessoas que precisam ser alcançadas através das nossas vidas. Que nós possamos estar com o nosso coração disposto, meu Deus, a ouvir a sua voz. Que nós possamos estar, meu Deus, dispostos de verdade a entender o desejo do teu coração para cada uma das nossas vidas. Que o Senhor possa estar, meu Deus, indo de encontro a cada pessoa que está nesse propósito, que está nesse mesmo objetivo em todos os lugares. Essas equipes que são poucas pessoas, que são muitas pessoas, onde estiver pessoas dispostas, Pai, a ir em nome do Senhor, que o Senhor possa fortalecê-las com o teu poder, com a tua graça, que o Senhor revista elas da armadura de Deus, e que quando elas entrarem, meu Deus, no mundo espiritual, Pai, que os anjos do Senhor lute ao nosso favor nesse tempo. E que o Senhor, porque nós sabemos que quem ganha as batalhas é o Senhor. E que o Senhor prepare a terra onde vai ser lançadas as sementes. E que o Senhor dê o crescimento. Assim, Pai, nós somos gratos ao Senhor e nós te agradecemos pela oportunidade de podermos fazer parte do teu reino e sermos os trabalhadores dessa seara, por amor ao Senhor. Assim, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe Daiane e cada um de vocês que esteve conosco. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã com a missionária Lidiane. Forte abraço. Tá.